Deus como motivo primordial da criação e da redenção. Vejamos então primeiro, como está aqui no nosso material, a autorrevelação gloriosa na criação. A literatura bíblica inicia, isso aqui é muito profundo. Olha só, a literatura bíblica, a Bíblia, tá? Inicia não com a necessidade do homem, mas com a ação soberana e gloriosa de Deus. O Gênesis não oferece uma explicação cosmogônica, abstrata. Não, o Gênesis não começa. No princípio Deus surgiu. O Gênesis não começa assim. Todas as outras religiões, elas vão tentar explicar a origem dos deuses, menos o cristianismo e o próprio judaísmo. Gênesis já começa assim, com Deus criando, não é com Deus sendo criado. Tá? Não existe cosmogonia no cristianismo, não existe origem de Deus. Então, Gênesis já começa com uma proclamação do poder e da sabedoria divinas. O Salmo 19, você pode ler em casa depois, é um hino literário, magistral, que articula essa ideia. Olha o que diz aqui o versículo 1 do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação é um teatro. A criação é um teatro. E suas criaturas são arautos silenciosos do esplendor do Criador. Isso aqui é muito profundo. A criação é um grande teatro de Deus. As criaturas proclamam, anunciam o esplendor do Criador. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20, Paulo argumenta, ele diz assim, que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente percebidos através das coisas criadas, de modo que os homens são inexcusáveis por não lhe darem glória. A criação, portanto, é um ato de autocomunicação gloriosa de Deus. A criação, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? A criação manifesta a glória de Deus. Isso aqui que vocês estão vendo, toda essa estrutura criada, manifesta a soberania, poder, a majestade de Deus. Você olha para a imensidão do universo, você olha para o Sol. O Sol comparado à Terra é gigantesco. Gigantesco. Mas quando você vai se aprofundando na astronomia, você descobre que existem supernovas, que são estrelas, que têm a massa 1 trilhão de vezes maior do que o Sol. Sabe o que é isso? O Sol perto de uma supernova, com a massa de 1 trilhão de vezes maior, o Sol não é um grão de areia perto de uma estrela dessa. Você consegue ver a grandeza de um buraco negro no universo? O buraco negro é algo tão aterrador que ele é capaz de sugar o espaço-tempo e até a luz. Ele suga a luz. Para onde? Não sei, ninguém sabe.
ele suga a luz, o tempo é distorcido. E a terra não é nada, é um fragmento de nada perto do buraco negro. E a gente ainda acha que a vida é sobre nós. Não é sobre nós, meu irmão. Nós somos menos que nada no universo. O universo é grandioso, espetacular. É o teatro. Isso tudo manifesta a grandeza, a glória, o poder de Deus. Mas um dia desse eu vi um vídeo emocionante. E eu estou falando da criação. Alguém disse que o universo pode ter 1 trilhão de estrelas. Estrelas gigantescas. Meu irmão, você está diante do mar e você olha aquela imensidão do oceano, você fica abismado. Esses navios que você... Quem já foi no porto, quem já trabalhou, olha aqueles navios gigantescos. Mas um naviozinho daquele no meio de um Pacífico, de um Atlântico, do oceano, não é nada, fica balançando como um copo descartável, de um lado para o outro, nada. E você olha para o mar é gigantesco, o mar comparado a outras estruturas do universo, não é nada, é uma coisa maior que a outra. Isso aponta para um Criador que é maior do que todas essas coisas. Mas sabe o que eu acho mais lindo? Eu assisti um vídeo fantástico e o vídeo dizia assim: os astrônomos dizem que o universo tem 1 trilhão de estrelas gigantescas. Deus desenhou tudo isso como artista, usou a tinta da sua sabedoria e da sua glória, mas o Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o meu nome. Quantos podem dar glória? O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe quem é você na infinitude desse universo. Sabe por que Ele sabe quem é você? Porque a glória de Deus é apresentada como propósito da eleição e da redenção. A eleição do povo de Israel, central no Antigo Testamento, nunca tem como fim um bem-estar autônomo da nação. Não é isso. O Êxodo, evento redentor, fundador, é pontuado pela frase, olha só: para que saibais. Por que Deus libertou o povo? Por que Deus tirou o povo do Egito? Está bem aqui. Para que saibais que eu sou o Senhor. Esse é o propósito último. Não é só para dizer, não, vocês são mais escravos, vão viver bem. Não é isso. Para que saibais que eu sou o Senhor. A libertação tem como objetivo a revelação do nome, do caráter de Yahvé. O profeta Ezequiel, em meio ao exílio, lá no exílio, Ezequiel está lá no exílio, repete essa fórmula: para que saibais que eu sou o Senhor, mais de 60 vezes, enfatizando que mesmo o juízo e a restauração ocorrem para que Israel e as nações conheçam que Ele é o Senhor. Isso no Antigo Testamento. Agora, irmãos, no Novo Testamento, esta teologia da glória de Deus atinge seu clímax, seu ponto mais alto em Cristo. A encarnação é a epifania suprema da glória divina. Aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A obra redentora de Cristo
tem como propósito declarado a glorificação de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, a véspera de sua paixão, ele orou assim. Olha o que Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Glorifica-me, ó Pai. Aleluia. Irmãos, a cruz, aparentemente, para alguns, era o ápice da ignomínia, o ápice da vergonha, o ápice da derrota. É, na verdade, o ponto máximo da glorificação de Deus. Deus não foi glorificado nos palácios. Deus não foi glorificado nos exércitos. Deus não foi glorificado no templo. Deus foi glorificado na cruz de Jesus, onde sua justiça e seu amor são simultaneamente vindicados. Você quer encontrar a justiça de Deus? Aonde que você encontra? Na cruz. Na cruz, Deus é justo. Ele pune os nossos pecados em quem? No seu Filho. Você quer encontrar o amor de Deus? Eu vou parar bem aqui sobre isso, porque tem crente que fica na igreja: Deus não me ama mais, eu acho que Jesus me abandonou, não me ama. Aí tem crente que dá uma topada com o dedo mindinho no canto do sofá, aí já está blasfemando contra Deus. Só comigo que acontece isso. Meu irmão, não aconteceu só com você não. Tá? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu bati o dedo mindinho no sofá. Mas isso não é motivo para você duvidar de que Deus não lhe ama. E Deus não precisa ficar me dando prova que Ele lhe ama. Tem gente que acha que a prova que Deus ama é abrir a porta de um emprego, é curar uma doença, é falar: não, Deus não precisa. Isso não é prova que Deus me ama. A maior prova você já tem. A prova está lá naquela cruz do Calvário. Deus foi capaz de dar aquilo que dele era mais precioso para lhe salvar. Você ainda quer prova? Você ainda quer para Deus ficar provando? Ah, pelo amor de Deus, eu já estou até dizendo, pelo amor de Deus, não faça isso. Não fique perguntando: Senhor, tu me ama? Não, isso é uma afronta ao sacrifício da cruz. Você só está aqui nessa noite ouvindo, e eu só estou aqui pregando, porque Deus foi glorificado na cruz de Cristo. Oh glória, seu amor foi revelado lá. Vamos continuar. Em segundo lugar, aqui em nosso material, fala-nos sobre a negação da glória humana, tá? A polêmica contra o homem autônomo. O que é isso aqui? Só lhe deu glória é em seu âmago um princípio anti-idolátrico, diz aí, e anti-antropocêntrico. Antropocêntrico é o homem no centro, tá? Eu só lhe deu glória é ante o homem no centro. A Bíblia traça uma linha nítida entre a glória que pertence somente a Deus e a pretensão humana de usurpar essa glória. Vejamos a queda e a busca da autoglorificação. O pecado original, aquele pecado lá do Éden, capítulo 3, em sua essência narrativa, muito obrigado, é uma tentativa. Olha só isso aqui, aquele pecado de Gênesis 3 é uma tentativa da criatura de se tornar como Deus, decidindo por si mesma o que é bom e mal. Vocês estão pensando que Eva era inocente? Vocês acham que Eva não entendeu o que a serpente quis dizer em ser como Deus? Quando a serpente disse assim: Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele. Vocês acham que Eva não entendeu? Ela entendeu. Conhecedores do bem e do mal. Esse conhecer o bem e o mal não é que eles não sabiam o que era certo e o que era errado. Eles sabiam o que era errado, comer da árvore, e sabiam o que era certo não comer. Então o que era esse conhecer o bem e o mal? Era decidir por conta própria, por exemplo, se tornar independente. Ou seja,
Eva entendeu por um instante que ela poderia ser como Deus, não no sentido de ser divino, não era isso, mas no sentido de ser independente. Nós podemos criar nosso próprio destino, como Deus é autônomo? Pode, é isso que ele quer evitar. Mas isso parece ser fantástico. É nesse sentido, ela entendeu uma coisa, tá? O sentido dela ser enganada, tá? O sentido de engano ali é porque ela achava que ser como Deus era uma coisa, mas na verdade foi outra. É quase como ter autonomia para decidir, né? Isso, autonomia para decidir. Esse que é o negócio ali do Gênesis 3. Vocês entendem? Aí ela, não, então nós não podemos ser como Deus no sentido de decidir por nós mesmos. Isso aqui é uma usurpação. Vocês estão entendendo? É usurpar o papel de Deus, usurpar sua glória, decidindo por si mesmo que é bom e mal. É a rejeição da condição de dependente, glorificadora. O Salmo 115, versículo 1, estabelece o contraste teológico e literário que ecoa por toda a Escritura. Olha só como o Salmo começa: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, ou seja, a glória. Vocês estão entendendo? Não a nós, é um salmo sobre idolatria. Idolatria não é só adorar imagens, é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus, como se fosse Deus, para receber a glória de Deus. E isso pode ser eu mesmo, minha própria imagem, ou qualquer outra coisa. Vocês querem ver outro episódio terrível disso? Babel, Gênesis 11. A Torre de Babel é o arquétipo da civilização em rebelião. Aquilo foi um ato de rebelião. Deus diz: multiplicai, espalhar, enchei a terra, multiplicai-vos. Eles disseram: não, a gente não vai se espalhar. Olha, desobediência, de novo, consciente, eles sabiam da hora. Nós não vamos nos espalhar, vamos ficar aqui, vamos fazer uma cidade. O nome da cidade era Babel, tá? O nome da cidade era Babel. Aí eles fazem uma torre de Babel. E quando eles fazem essa torre, eles têm um propósito, tá lá: façamos um nome. Vamos ter um nome grandioso, vamos atingir o pico, vamos nos auto-glorificar, todos juntos. E Deus diz: não é assim não. A minha glória eu não reparto com ninguém, vou espalhar todo mundo daqui. Não vai dar certo. Babel é a rebelião, o desejo de auto-glorificação. Eu vou sair um pouquinho aqui do meu material, isso aqui é coisa que eu penso. E o ser humano, ele tem esse negócio dentro dele de estar acima de todos, no ponto mais, de uma forma até inocente. Vocês querem ver isso? Essa coisa que está no ser humano? Vamos lá, parece inocente, mas é um eco desse desejo de glória. O rei do futebol, rei da música pop, rei do rock, o que está acima de todos, o melhor, troféu isso, troféu aquilo, o melhor jogador do mundo. Todas essas coisas são expressões desse desejo silencioso de ser acima de todos os seres humanos. E ser acima de todos os demais é ser o quê? Deus. Por isso que esse tipo de coisa não é nem para existir no nosso meio, né? Inventaram, né, o pessoal evangélico, troféu promessas, né? Aí os crentes abraçam esse tipo de idolatria. É porque quando a gente fala de idolatria, a gente só pensa na imagem dos católicos, né? Não. Tem muita coisa que é idolatria. Entendeu? Muita coisa. Esse desejo de ter um nome é o desejo de usurpar a glória de Deus. Agora vejamos aqui, já que a gente está num momento de estudo, a teologia paulina da exclusão da jactância, do orgulho. Paulo vai trabalhar isso. O apóstolo Paulo, ele vai desenvolver este tema com rigor lógico muito claro. Ele vai fazer isso em Romanos 3:27. Você pode anotar, mas está aqui no material. Em Romanos 3:27.
Após expor a justificação pela fé, ele pergunta, quando ele diz assim, a salvação não é pelas obras, é por fé. Aí ele faz a pergunta, onde, pois, a jactância? Aí ele diz, foi de tudo excluída. Orgulho, a jactância. O princípio da fé, em contraste com os das obras, exclui a jactância. Porque a fé é, por definição, receptiva. A fé não é realizadora. Olha para cá. Tem gente que está pregando aí a fé como realizadora. É fé mágica. Você tem fé, pum, aconteceu. Usou a fé, pum, aconteceu. Não é nesse sentido. A fé, ela é receptora. Quem realiza é quem? Deus. Deus quem faz. E repito que eu disse, a fé é a mão que recebe. Então, ninguém pode se gloriar. Por isso que Jesus vai dizer, a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Ela só precisa estar lá para receber. Ninguém precisa se gloriar pelo tamanho. Eu sou um homem de grande fé. Jesus diz, não, a fé pode ser do tamanho da menor semente na época. O papel da fé é receber. Sem fé é possível agradar a Deus. Mas é preciso ter fé. Ainda que seja o tamanho de um grão de mostarda. Mas ninguém vai se gloriar na fé, se dizer, eu sou cara porque eu tenho fé. Ele não orou, parou a chuva. A fé dele é o quê? É enorme? Não, talvez não seja. Mas foi fé. Ele orou e Deus fez. Mas quem fez? Deus. Mas, meu irmão, a coisa hoje está tão séria no meio dos evangélicos que às vezes Deus nem permite mais. Que se alguém aqui orar e parar a chuva, o povo já vai idolatrar quem orou, nem quem fez. Vai chamar, a agenda vai estar cheia, vai achar que ele sempre vai orar e vai acontecer. Isso é usurpar a glória de Deus. E a gente tem que ter cuidado. Vamos lá, vamos continuar. Paulo, ele argumenta em 1 Coríntios 1, 26 a 31, ele argumenta que Deus escolheu as coisas. O que ele escolheu? As coisas loucas, fracas, as coisas desprezadas do mundo. Aí ele vai dizer assim, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Aleluia. Bom, já está dando aula aqui, é porque eu sou fraco. Eu comprei, eu tenho vários livros na minha estante. Nem todos eu já li e eu estou vendo que eu vou morrer e não vou ler tudo. Eu estou ficando preocupado que o tempo está correndo na minha frente. E alguém olha assim e diz, nossa, irmão Jefferson, rapaz, o Senhor é forte, o Senhor tem muito livro. Eu digo, não, meu irmão, se eu fosse forte eu não teria livro. Eu tenho livro porque eu sou fraco. Eu não sei de quase nada, eu preciso aprender com quem sabe. Essa é a ideia. Você está entendendo a inversão? Eu não sei de nada, eu preciso estudar para eu aprender. E a gente tem que continuar aprendendo e aprendendo. Ou seja, Deus não nos escolheu porque nós somos os melhores. Deus não nos escolheu porque nós somos os mais capazes. Quando Moisés disse assim para ele, e aqui parece que eu já estou pregando, mas deixa eu falar isso aqui. Moisés disse para ele, Senhor, mas o Senhor vai mandar eu não sei nem falar, eu sou gado. Deus não disse assim, Moisés, não te despreze tanto, olha aí o talento que tu tem, tu é o cara. Se tu era lá dentro do palácio, Moisés, para de falar isso, né? Não foi isso que Deus disse. Deus disse, verdade, Moisés, tu é gado, mas quem fez a boca do mundo? Não foi eu. Foi eu. Não importa se tu é gado, eu vou te capacitar. É por isso que eu estou te escolhendo, para a glória ser minha, ou você meu. Então, quando Deus me usar, não bata no peito e diga, eu sou o cara. Não é você. Não é você. Você não precisa se gloriar na presença de Deus. Paulo chega à conclusão inescapável. Ele vai dizer assim, aquele que se gloria, aí ele diz, glorie-se no Senhor. Ele está citando Jeremias 9, 23 a 24. A glória humana não é apenas proibida,
É proibida. Mas logicamente impossível dentro do esquema da graça soberana. Não tem como eu me gloriar aqui. Porque tudo que eu estou fazendo, nós estamos fazendo é por causa de Deus. Vocês entendem? É Deus, não tem. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer eu sou o cara. Ninguém. Nós somos fracos, irmãos. A Bíblia diz que Deus sabe que nós somos pó. Ei, não fosse a mão de Deus, você não estaria aqui. Você só está aqui porque a mão de Deus está te sustentando. Quantos aqui são sustentados? Levante a mão assim. Levante a mão e feche a sua mão, em sinal de segurar na mão de Deus. Não é, na verdade, não é você que está segurando na mão de Deus, é Ele quem está segurando na sua mão. Ele está te sustentando. Glória a Ele. Glória a Ele. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. E agora então, caminhando já para o nosso final, em penúltimo lugar, vejamos a dinâmica da glória de Deus. Isso aqui, olha isso, a dinâmica da glória de Deus. A dinâmica da glória, melhor dizendo, de Deus, através de Deus e para Deus. Falei assim, de Deus, através de Deus e para Deus. Isso aqui é muito. Essa é a mecânica de Deus, através de Deus e para Deus. Eu quero que os irmãos que têm Bíblia aí, os que estão com material não, quem não estiver com material, abra, aí eu vou pedir para abrir nesse texto, porque esse aqui é um texto-chave. Romanos capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 33. Eu vou tentar, e às vezes é difícil por causa das versões, mas eu vou tentar fazer a gente ler esse versículo em um só coro. Romanos 11, 36. Guarde esse texto pelo resto da sua vida. Quantos acharam? Amém? Eu vou contar até 3 e nós vamos tentar ler juntos. Eu acho que esse texto não é muito diferente, mesmo em versões diferentes. Talvez a gente consiga ler todos juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou precisar, deixa eu falar uma coisa, eu vou precisar ler esse texto aqui de acordo com o meu material. Não se preocupe com isso. Isso aqui que eu vou fazer, tá? Mas eu vou ter que ler aqui o texto grego, pelo menos tentar ler, porque a gente está num seminário. No seminário a gente pode fazer isso, tá? Eu estou avisando logo os pregadores, né? Os pastores estão aqui, mas me deem licença para. Isso é papel pastoral, mas eu peço licença aos pastores para eu dizer isso aqui para os pregadores. Em pregação em culto a gente não faz isso, não. Tá? Não faz esse negócio de. Lá no grego, em prosteteu. Na pregação, não. Tá? Ninguém quer saber de grego e de hebraico, a gente quer saber de português. Aqui eu vou fazer. Eu vou ler o texto grego que está aqui na minha frente, porque nós estamos no seminário. Aí que é uma sala de aula. Aqui eu posso fazer. No púlpito pregando não é recomendado, tá? Então esse texto aqui, ele está mais ou menos assim: ex auton, cai de auton, cai ex auton, ta panta. Paulo está falando isso. Repito. Olha, preste atenção nisso aqui. Ex auton, cai de auton, caieis auton, tapanta. Vamos lá, vamos pegar cada frase disso. Está bem no material? Ex auton, por causa dele. Ex auton, por causa dele. Causa eficiente. Diga, causa eficiente. Causa eficiente. Isso aqui é lindo. Isso aqui para vocês que estão entrando na faculdade aí, que o professor ateu vier com aquela conversinha
de carochinha que Deus não existe, blá blá blá. Está aqui na Bíblia. Ex auton, por causa dele, todas as coisas se originam na vontade livre e soberana de Deus. Glória a Deus. Deus criou, Ele não criou por necessidade, Ele criou por vontade. Deus não necessitava criar, Ele criou porque quis. Então todas as coisas originam-se na vontade livre. A vontade de Deus é livre. A vontade de Deus não está sujeita a nada, a não ser Ele mesmo. Não sofre influência de nada, de nenhuma circunstância, de nenhum ambiente. A vontade de Deus é soberana, está acima de qualquer vontade. E alguém disse que Deus nunca precisou olhar para cima. A Bíblia sempre diz que Ele olhou para baixo. E por que Ele não olha para cima? Porque acima dele não tem nada. Ele está acima de todas as coisas. Ele é soberano. Ele é a fonte primeira. Ele é o arquiteto não contingente. Irmão, já o que é arquiteto? O que é não contingente? Deixa eu olhar para cá. Estamos no seminário, então aqui é aula. Então vamos fazer isso. O que é um ser contingente? Em filosofia, um ser contingente é um ser dependente. Um ser que tem uma causa. Ele precisa de algo para existir, apesar da existência dele não ser necessária. Por exemplo, esse microfone é algo contingente. Ele foi criado por alguém. Para ele funcionar, ele precisa de pilha. É pilha, né? É carregador, é carregável. Ele precisa estar conectado ali. Então ele precisa de vários fatores. Ele é contingente. Nós somos seres contingentes. Nós não somos seres necessários. Nós somos contingentes. Nós fomos criados. Para nós sobrevivermos, nós precisamos de vários fatores. A gente precisa de oxigênio, de água, de alimento, de saúde. A gente depende de, por exemplo, se a Terra tivesse um pouquinho afastada do Sol, todo mundo ia morrer congelado. Se a Terra estivesse um pouquinho mais perto de Mercúrio, todo mundo ia morrer queimado. Então a Terra está no ponto certo, na gravitação certa. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Ele faz um paredão contra os meteoritos que estavam vindo na direção da Terra. Então os asteroides, em vez de bater na Terra, caem em Júpiter. Quem foi que fez isso? O nada, foi do nada. Então, para a gente estar aqui dentro desse globo, nós somos dependentes de muitos fatores. Então, quando o camarada, eu não acredito em Deus, Deus é um mito, Deus é não sei o que, Ele é Deus, que Deus não existe, eu sou independente, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Aí eu digo assim, meu irmão, você é independente? Eu sou não, então tá, você quer ser independente? Vamos lá, saia desse planeta. Você vai sair do planeta Terra, você vai viajar anos-luz, sair do sistema solar, você vai viajar anos-luz, e você vai ter que sair da Via Láctea. Saindo da Via Láctea, você vai ter que sair do universo. Você vai ter que sair do universo. Saindo desse universo, dentro de outra realidade, você vai ter que criar seu próprio universo. Tomara que você ainda exista até lá, porque para fazer isso precisaria ser eterno. Crie seu universo, crie sua Via Láctea, crie seu sistema solar, crie sua Terra, crie todas as condições para você existir nela. Aí sim, quando você puder fazer isso, nós podemos conversar sobre você ser independente. Mas enquanto você estiver no universo de Deus, na Via Láctea de Deus, no sistema solar de Deus, na terra de Deus, respirando o oxigênio de Deus, comendo o alimento que Deus plantou e bebendo da água de Deus, você precisa de Deus para existir, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Deus, Ele não é um ser contingente. A gente diz que Deus é um ser necessário. Por quê? Porque Deus, Ele não precisa de nada para existir. Ele precisa existir para que todas as coisas existam. Ele não precisa de nada fora dele para existir. Ele não está sujeito ao tempo. Ele é eterno.
ele não está sujeito ao espaço. Ele está fora do espaço. Ele não precisa de nada e de ninguém. Ele já tem tudo. Ele é o arquiteto de tudo. Ele não é contingente. Ele não depende de nada. Ele é o ser necessário. Todas as coisas dependem dele, mas ele não depende de nada. E ele nunca foi criado. Ele é anterior a tudo. E porque ele é, todas as outras coisas são. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A criação é ex nihilo, a partir de seu poder e desejo. Quando Deus chega em Gênesis, ele diz assim, no princípio, criou Deus sobre a terra, aí eu deixo isso. E disse Deus, a palavra ali é para, haja. Haja. O texto ali em Gênesis, aquele haja, significa que Deus trouxe do nada. Uma coisa é você criar algo a partir de uma matéria, de uma matéria-prima. Quando Deus disse haja, não tinha nada, não existia nada, nada existia. Ele trouxe pela sua palavra a existência, tudo que existe do nada. Aonde estava tudo? Em lugar nenhum. Estava em Deus e Ele criou todas as coisas. Você pode dar glória a Deus? Só Ele é glória. É isso. Ele é Senhor, soberano, Ele é a causa. E eu acho que um filósofo pagão que chegou mais perto na sua filosofia foi Aristóteles. Eu acho. Eu posso estar errado. Vocês me corrigem. Ele criou uma tese, ele riscou, ele tateou, como disse Paulo lá para os filósofos epicúreos, ele foi tateando, quase que ele chega em Deus. Ele criou a tese do primeiro motor. Ele disse, primeiro motor, ele disse, o universo é resultado do primeiro motor, o motor que move todas as coisas, mas não é movido por nada. De que ele estava falando sem saber? Deus. Deus é o primeiro motor. A linguagem é fraca, mas Ele move todas as coisas, mas Ele não é movido por nada, Ele não precisa de nada, Ele sempre existiu, desde sempre, antes do tempo, antes de tudo. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Oh glória, oh maravilha, Ele é Deus. E agora vamos saber que esse Deus sabe o seu nome. É maravilhoso. Ele não precisou de nada. Por causa dele, ex auton. Aí Paulo continua. De auton, por meio dele. Causa instrumental e sustentadora. Fala assim, causa instrumental e sustentadora. Fala assim, por causa dele, causa eficiente. Agora fala, por meio dele, causa instrumental e sustentadora. Todas as coisas são, Deus não só criou, todas as coisas são mantidas e governadas pela ação providencial do Verbo. Deus não só criou, Ele sustenta todas as coisas. Imagina que Deus chega e diz, eu vou criar vocês e agora eu vou embora. Eu vou lá para outro canto do universo tirar férias. Estou cansado de vocês. Fiquem aí. Irmão, a gente estaria acabado. O primeiro asteroide que viesse tinha mandado a gente para poeira espacial. Não. Deus sustenta. Eu não preciso ir para o universo não, seu corpo. Seu corpo. Por que essa máquina aí humana, que é seu corpo, não entra em colapso? Agora mesmo você não morre. Nesse instante você acaba. Você sabia quando você pega muito sol? Eu estou dando só um exemplo. Você está na praia, né? Que a gente vai para a praia e começa a pegar sol. As suas células, elas começam a se matar. Por isso que a pele fica vermelha. Elas se matam para evitar
se multiplicar e virar um câncer de pele. E aí você lá na praia, corando, pegando sol, e as suas células se matando para você não morrer. Aí é isso. Eu sabia disso. Pois é. Providência de Deus. É por isso que uma lã vai de camisa mandar comprida, calça comprida. Aí, ó. Ô glória! Aí para descontrair, eu lembrei de um vídeo que eu estava vendo, já desse, aí o sistema imunológico falando para o indivíduo, tem um vírus aí que ele está no seu corpo, ele vai me matar, o sistema imunológico falando. Eu vou esquentar seu corpo para 40 graus Celsius, 41, para eu matar esse vírus. Aí o indivíduo diz, mas assim você vai me matar. E o sistema imunológico diz, meu trabalho é matar o vírus, não garantir que você não morra. Quando você fica com febre, o sistema imunológico está tentando matar o vírus, eliminar, esquentando o seu corpo para eliminar. Aí você vai lá, toma de pironda e o corpo esfria. Aí o vírus diz, vou deixar você morrer. Eu estou tentando matar o vírus com a febre e você está tentando não entrar em convulsão. Como é que o seu corpo funciona? Tão perfeitamente. Tão perfeitamente. Será que foi do nada que a gente apareceu? Aí o ateu vem, do nada, nós somos de repente uma célula, uma explosão de moléculas, o universo se chocou e os átomos, e tudo começou a surgir do nada, sem mente, sem inteligência. Aí apareceu a terra e uma célula que estava na água, ela vagando, não sei de onde essa célula apareceu, do nada, ela saiu, começou a andar, aí criou pata, aí virou um primata, esse primata evoluiu, aí desse primata para cá foi um macaco, para esse outro lado foi o ser humano, nós viemos do mesmo primata, do nada, palhaçada, conversa fiada, é preciso ter muita fé para acreditar nisso, irmão. Do nada tudo isso aconteceu assim, um dia magicamente. E aí a gente chega para o ateu e diz, meu irmão, se você estivesse num lugar que não tivesse nenhum ser humano e você achasse um computador lá, eu lhe pergunto, esse computador, ele teria sido criado ou ele teria aparecido do nada? Aí o ateu responde, com certeza teria sido criado. Aí você diz, pronto, você já deixou de ser ateu. Simples. É assim que funciona a fé. Tudo que existe funcionando perfeitamente é porque Deus criou e porque Ele mantém. A gente chama isso de providência. Deus mantém todas as coisas. Ele sustenta com a sua mão soberana todas as coisas funcionam por meio dele, através de Cristo, o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí João diz, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo, a palavra. Quando Deus disse, haja, lá estava o Verbo criador, Jesus Cristo, haja, e tudo houve. Quando Deus disse, façamos, lá estava o Verbo, e tudo foi feito. Ele sustenta. E agora eu vou sair um pouquinho aqui da parte pedagógica de seminário e passar para a pregação. A pregação, isso aqui é a pregação. A pregação envolve aplicação. Deixa eu fazer uma aplicação. Aqui já virou pregação, mas eu vou já voltar. Meu irmão, se Deus sustenta o universo, se Deus sustenta toda essa maquinária, Ele sustenta a sua vida. Você precisa acreditar. Ei, se Deus nunca deixou nada no sistema universal falhar, Ele não vai deixar falhar na sua vida. Quantos podem dar glória a Deus? Ele nos sustenta. Pronto, agora vou voltar para o seminário. Vamos lá. O Jefferson, de vez em quando o Jefferson pregador fala um pouquinho mais alto aqui. Aí ele diz, Paulo, e exaltou para ele. Deixa eu correr, que o tempo já está na minha frente. Exaltou para ele. Diga para ele. Causa final. Olha isso aqui. Todas as coisas convergem e findam em Deus.
Ele é o alvo, Ele é o destinatário, Ele é o consumador. Esse é o coração do sol lhe deu glória. A salvação não é, em última análise, sobre o homem, mas sobre Deus. Como afirma John Piper, sintetizando a tradição reformada, ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos dele. Quanto mais satisfeito você está em Deus, mais Deus é glorificado. Por isso Ele nos salva. Ele nos salva para a glória dele. Meu irmão, que privilégio. Você não precisa se preocupar em receber glória. Se Deus lhe salvando, Ele é glorificado, você diz: Senhor, seja glorificado para sempre. Eu estando salvo na tua presença é maravilhoso. Nem merecia. Então glória é coisa antiga. Não quero nem saber de glória, já sou salvo. Aleluia. A felicidade do homem redimido não é um fim em si mesmo, mas o meio pelo qual Deus é magnificado como bem supremo. Tudo que Deus está te dando, como Ele está te abençoando, Ele está fazendo isso para a glória dele. Porque quanto mais você está satisfeito, mais Ele é glorificado. Em última instância, Ele está fazendo isso para a sua própria glória. Quais são as implicações teológicas, doutrinárias? Vou ler isso aqui bem rápido para eu passar no final. Escutem. Na doutrina da salvação, que a gente chama de soteriologia, qual é a implicação de tudo isso? A doutrina da eleição condicional, não baseada em mérito previsto, a expressão lógica do só lhe deu glória. Se a salvação fosse em sua origem última uma resposta a algo bom no homem, a glória seria dividida, tá? Não, Deus me salvou porque eu sou bom, repito. Aí você ia ter que ter glória. E Deus diz: não. Tem alguém que acredita nessa glória partida, por assim dizer, que ele acha que ele foi salvo porque tem algo bom nele, É o que mais tem. Até dentro das igrejas. Tem gente que acha que Deus salvou, que Deus mantém ele, porque é por causa dele. Meu irmão, até eu, quando eu me converti, uma vez eu cheguei feliz, empolgado, novo convertido, aí eu disse para a irmã, que me levava para a igreja: irmã, rapaz, eu sou bom de português, de matemática, geografia, nada vai me impedir de ser bom de Bíblia. Aí a irmã disse: não funciona assim, Jesus. Isso aqui não é matemática, geografia e português. Isso é do homem, isso aqui é de Deus. No Evangelho, você sobe mais alto quanto mais baixo você desce. No mundo não, quanto você mais sobe, você dá. Aqui não, aqui é o contrário. Quanto mais o lugar mais alto que você pode chegar, sabe onde é? Aos pés de Jesus. O lugar mais alto. Então tem gente que acredita que quer receber glória. Isso na santificação. Vamos lá. O crescimento espiritual não é para autorrealização, mas para frutificação que glorifica ao Pai, tá? E para que as boas obras dos homens levem outros a glorificar a Deus. Rapidinho. Tem gente que é santo para ser melhor do que os outros, né? Ele quer se santificar para mostrar que ele é santo. Santidade para mostrar para os outros não é santidade. Nós somos santos para a glória de Deus, para que os outros vejam Deus em nós e glorifiquem a Deus, não a nós, não a nossa santidade. É como você botar um perfume. Às vezes você bota o perfume e você nem sente. Quando você passa, o pessoal sente o perfume. Você não precisa sentir. Isso é santidade, tá? Mas os outros precisam sentir. Você nem precisa saber que você é santo. Quanto menos santo você achar que é, melhor, porque mais santo você quer se tornar. E quanto mais santo você se torna, menos você percebe, menos você se glorifica, mas mais os outros percebem e mais eles glorificam a Deus. Então, santidade é isso. Santidade não é para mostrar para ninguém, para o pastor, para os irmãos, não. Santidade é para a glória de Deus. E na adoração, só lhe deu glória na adoração. A adoração genuína é a resposta do coração à glória revelada de Deus. A gente chama isso de doxologia. É doxologia, não entretenimento. A celebração dos louvores humanos
secundários à proclamação das virtudes divinas. Isso aqui é um problema nas igrejas, tanto no hino quanto na pregação. É hino que glorifica o homem, é hino que fala da fé do homem, da adoração do crente, mas quase não fala daquele que é adorado. Deus quase não. Tem hino aí que o camarada se sente parte dos Vingadores, se sente um super-herói, eu sou todo poderoso. Não. Mas isso é errado, porque eu vejo pela seguinte ótica: querer ser como Paulo, imitador de Cristo, não é bom? É muito bom. E Paulo era tão imitador de Cristo que com certeza ele imitava a Cristo quando dizia assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Paulo era tão imitador de Cristo que ele disse: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque a minha graça, a graça de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele era tão imitador que ele escreveu: porque dele, por ele, para ele sejam todas as coisas, glória pois a ele. E ser imitador de Cristo não é o problema. O problema é quando tudo aqui, ou em qualquer outro lugar, ou por aí, não mostra Deus, mas nós, não fala de Deus, mas da gente. Irmãos, como é bom quando nós estamos aqui cantamos: a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Isso não é lindo? É porque é para Ele, é porque a glória dele pertence a Ele, e você se sente feliz quando você glorifica a Ele. Mas vamos terminar, meus irmãos, em último lugar, a consumação, a glória como ambiente eterno. Eu falei da glória de Deus na criação, na redenção e agora na consumação. O arco da narrativa bíblica termina onde começou, com a glória de Deus enchendo tudo. Se no Éden a glória estava presente de forma localizada lá no jardim, na Nova Jerusalém a Bíblia diz que lá não há templo. Não, a Bíblia diz assim: pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A visão de Apocalipse é a de uma cidade banhada pela glória de Deus, que é a sua luz. A oração modelo de Jesus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, vai encontrar cumprimento final lá na eternidade. Oh glória! O sólido deu glória não é, portanto, o princípio imposto, que a gente que tenta forçar, não, mas é uma realidade última e alegre de um cosmos, de um universo redimido, onde toda criatura, finalmente libertada da corrupção, do egoísmo, encontrará sua plena realização em refletir e desfrutar da glória infinita de Deus. Sabe o que é mais lindo quando eu chego lá em Apocalipse 21? Não é a Nova Jerusalém, não é as ruas de ouro e de cristal, não é as muralhas, não! Sabe o que é mais lindo ali? Quando o texto diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Isso que é o mais lindo. No fim, tudo vai se encher da glória de Deus. E eu digo que de certo pregador, quando eu chegar lá, e nós vamos chegar lá na eternidade, no novo céus e nova terra, céu e terra vão ser uma coisa só.
a glória de Deus vai encher todo o universo. E aí a gente não vai mais precisar, pastor Patrício, fazer seminário. Nós vamos estar na presença do próprio Deus, diante de Deus. Quantos vão estar lá? Eu quero ver vocês lá. Nós vamos nos encontrar lá. E nós vamos passar os primeiros 300 milhões de anos da eternidade dizendo assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória. Quantos vão estar lá? Quantos? Oh, dê glória a Deus. Agora nós estamos encerrando. Você não precisa se privar e dar glória. Quando chegar lá, nós vamos passar os primeiros 300 milhões de anos dizendo glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória a Deus pelos séculos dos séculos. Aleluia. Mas por que esperar chegar lá? Por que esperar chegar lá se a gente pode fazer isso aqui agora? Vamos ficar de pé. Eu não estou encerrando. Fique de pé agora. Levante, coloque sua Bíblia na cadeira. Solte seus braços. Fique livre, fique de pé essa noite. Por que chegar lá na eternidade para dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo e somente a Deus a glória? Se a eternidade já está em nós, se nós já fomos redimidos, se a nossa vida já é livre para a glória de Deus. Adore a Deus. Eu quero convidar essa igreja aqui comigo essa noite a fazer as estruturas desse templo maravilhoso tremer. Que a nossa voz seja ouvida lá onde eu moro, do outro lado, no Ana Jansen, no Alto da Esperança, lá no final. Que a nossa voz seja ouvida. Que a nossa voz que vai sair daqui agora ecoe, entre pela eternidade das eternidades. Que tem gente que diz: vai falar para o diabo ouvir. Não estou preocupado com o diabo, irmão. A gente não faz nada para o diabo ouvir, escutar. Isso não é problema nosso. A gente vai fazer isso aqui para Deus ouvir, para os anjos saberem que aqui tem uma igreja que rende glória somente a Deus. Eu sinto a presença gloriosa do majestoso. É seminário, mas a presença do Espírito Santo está no seminário. É estudo, mas o Espírito se move, renova, trabalha, levanta. Não se prive de adorar. Eu vou contar até 3. Oh, aleluia. E vocês vão dizer junto comigo, assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E a gente vai encerrar: somente a Deus a glória. Todos juntos. Eu vou repetir, vamos dizer: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, e somente a Deus a glória. Vamos fazer isso agora. Vamos deixar que o céu escute a nossa celebração. Vou contar até 3. Se preparem, vamos lá. 1, 2, 3.